Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Quem Pensa Enriquece. Parte quintessência, a parte mais sublime que eu poderia compilar e passar para você nesse momento. Estou fazendo isso agora. A inteligência infinita. Se você entende a inteligência infinita, você entende o código-fonte de onde tudo deriva na vida. Tudo é uma derivativa dessas premissas iniciais. Tudo é uma derivativa dessas configurações, dessas distorções fundamentais. Então, a gente estava vendo o que é inteligência infinita, o que é inteligência, e chegamos a uma conclusão preliminar de que tem a ver com escolha. Por quê? Você pode ter a ferramenta ou ter posse dos meios para aumentar suas habilidades em alguma coisa, como a definição em inglês que vimos, mas você pode não querer. Você pode escolher outra coisa. Simples assim. Então a escolha ela é preponderante e supersede a posse. Você pode ter um monte de ferramenta e não utilizar. Por quê? Por conta da sua escolha. E vimos que a primeira escolha na história da criação foi justamente a escolha de sair de um estado de infinitude e ir para um estado de finitude. E vimos que a infinitude, ela é aquela coisa sem graça, não tem diversidade. E nem conhecimento da diversidade. E aí você pensa só, você pode se considerar realmente livre se você não sabe como é ter limitação? Perceba que numa coisa filosoficamente falando, você pode ser refém da própria condição de não saber, da própria condição da ignorância, de saber como é uma vida com limitações, porque é só experienciando as limitações que você consegue entender a ausência de limitações. Se você nunca teve limitação na vida, em nenhum sentido, como é que você vai saber como melhor utilizar a sua ausência de limites total? Se você nunca viveu algum tipo de restrição, como é que você vai entender a beleza e sabe, a daoridade de você ser livre? Fica mais difícil, quiçá inviável, de você realmente entender o que é você ter as limitações e depois você se desagrilhoar dessas limitações, tá? Tirar os grilhões, tirar as amarras das suas limitações. Então, veja que a finitude, falando assim, parece que é uma coisa ruim. Falando assim, parece que é uma coisa negativa, parece que é uma prisão, mas não necessariamente. Porque a finitude é uma condição da forma. Se tem forma, é finito, concorda? Afinal, qualquer coisa que tenha forma, você consegue calcular o perímetro, a área, a superfície, o volume, numa condição finita. Se não tem forma, e aí perceba que quando eu me refiro a ter forma, eu me refiro no sentido mais abstrato do termo. Essa forma, ela inicialmente é uma forma mental, é uma forma de um pensamento. O pensamento tem forma, Carbonite? Sim, tem forma. Qual é a forma de um pensamento qualquer? Depende de qual pensamento é. Em que, mais importante é em que sentido esse pensamento está orientado. Qual que é a tendência, a inclinação, o movimento desse pensamento. E outra coisa, só existe movimento se existe espaço. Concorda comigo? É uma afirmação até um tanto quanto óbvia. Você só vai ter movimento se você tem por onde se movimentar. Pois então, você só vai ter por onde se movimentar se você tem um limite. O limite do seu corpo para se movimentar num meio, seja esse meio ar, água, um fluido qualquer, mas você precisa de um limite. E essa interface de limite do seu corpo na interação com a outra matéria, ou seja, o lugar por onde você se movimenta, essa interface é justamente o espaço-tempo. Se não tem limitação, não tem movimento.
Por quê? Porque tudo é uma coisa só. O tempo todo. É a mesma sopa, o mesmo sabor, a mesma consistência, o mesmo tudo, aquela branquidez infinita. Isso é também uma limitação, mas só para você tentar entender. E você não tem forma, ninguém tem forma, nada tem forma, tudo é aquilo, movimento zero. Isso é condição de infinitude. Os primórdios da criação. Aí você pensa, nossa, que chato que deve ser. Cara, correr é legal, voar é legal, você, sabe, abraçar outra pessoa é legal, você sentir o vento contra os seus cabelos ou a sua pele é legal, você poder construir alguma coisa com as suas mãos é legal e tal. Pois é, no estado de infinitude não tem nada disso. Nada disso. Não tem pele, não tem mão, não tem nada. Então veja que é uma condição absolutamente enfadonha. É o ponto mais alto da enfadonhice é esse. Por quê? Porque eu e você somos finitos, estamos finitos. E é por isso que temos essa noção. Agora, a criação, nesse momento, não tinha essa consciência. Por quê? Porque nunca viveu, nunca experienciou a condição de finitude. Então, obviamente, ela não teria, a criação de maneira geral, não teria como entender, porque não tinha referência, não tinha comparativo. Então, como consequência, eu disse que a gravidade no sentido físico mesmo, tá? O fenômeno físico da gravidade é uma consequência do quê? Da finitude. E por consequência, ela é o quê? Ela é uma derivativa, talvez, ou uma consequência, para usar o termo pela terceira vez, do que? Do movimento. Só existe movimento se existe forma, portanto, espaço e, portanto, tempo. Afinal, espaço-tempo e tempo-espaço são duas faces de uma mesma moeda. Essa afirmação pode soar um tanto quanto esquisita para você pela primeira vez, se você nunca ouviu antes, ou se você não curte muito física. Como assim, dois lados de uma mesma moeda? Espaço e tempo? É, espaço e tempo. Só existe espaço porque existe uma função de deterioração desse espaço. E perceba que eu não estou dizendo o nosso tempo, o tempo da rotação da Terra, os dias terrestres, os minutos. Eu não estou falando esse tempo. Eu estou falando no sentido absoluto. O fator de deterioração dos astros, por exemplo, o Sol, que tem lá o seu combustível, uma hora vai acabar o combustível. Esse nível de deterioração de matéria que eu estou me referindo. Esse nível de tempo. E só existe por quê? Porque existe um espaço. Só existe essa deterioração da matéria por quê? Porque ela veio de algum lugar. Se coalesceu de algum lugar até aquela forma. E depois ela dissolve de novo ou faz uma transformação, uma supernova, enfim, mas se transforma e se rearranja. É como se você tivesse uma caixa de areia e você brincasse na caixinha de areia e depois você tivesse uma outra caixa de areia maior, mas ainda assim está circunscrito naquele volume da caixa de areia. Então a matéria ela é decorrente, a sua organização de matéria ela é decorrente desse fenômeno, dessa dualidade espaço e tempo. E a matéria em si, decorrente, talvez, pense aí se faz sentido para você, de configurações diferentes da energia, da luz, a energia de maneira geral, você tem a matéria que ela se organiza de diferentes formas e com diferentes densidades de matéria em decorrência do quê? Bom, da energia, que constitui a matéria. Como assim energia? Tudo tem energia. Nem que seja a energia de coesão molecular dos átomos que constituem aquele corpo. Isso é uma energia. Nem que seja a energia que mantém coesa a matéria
e suas estruturas fundamentais moleculares, a receptividade dos dados do espírito que supersede a matéria. Da mesma forma que o seu celular tem um sinal wireless, e ele pode utilizar a conexão wireless para fazer as sapecagens que você faz aí na sua internet, da mesma forma, o seu corpo é uma espécie de receptáculo, de antena da sua alma, do seu espírito. Então, como é que você faz essa organização? E como é que existe essa propriedade de antena das coisas? Por conta do fenômeno da gravidade. Que decorre do quê? Decorre precisamente da existência de uma forma. É por existir uma forma que existe a gravidade. Eu vou explicar melhor no decorrer dos slide songs. Tá aqui. Primeira distorção fundamental da inteligência infinita. Eu avisei que ia ser denso, que ia ser complicado. Bom, você tem faculdade, voluntas, daí que vem vontade, certo? Vontade, a palavra em português, vem do latim voluntas. É praticamente a mesma coisa. Voluntas, vontade, tá? Daí que vem voluntário, beleza? E voluntariado, enfim. Você tem inteligência, você tem que é uma faculdade, que é voluntas, e você tem duas distorções, a infinitude sem medalhinha, porque não teve um bom aproveitamento, aquele tédio infinito, é a primeira distorção, e a distorção número 2, finitude. Opa! Tem uma forma, nem que seja a forma esférica. E aí perceba, meu jovem mancebinho, que os átomos, um próton, por exemplo, ou um nêutron, ou um neutrino, ou um, enfim, um elétron que seja, por mais que tenha uma massa em termos de matéria praticamente irrelevante, sua configuração física é esférica. É esférica. E, coincidentemente ou não, a tendência na configuração cósmica é que as estrelas, os planetas e a acreção gravitacional seja esférica ou circular. Então, isso é uma pista do quê? Da gravidade, que é consequência dessa divisão aqui, da infinitude para a finitude. E aí, consequentemente, variabilidade e diversidade inumerável. Você tem um monte de variedade e diversidade possível dentro da finitude. E para te explicar isso, eu vou usar um outro conceito aqui para você. Olha só. Se você tem dificuldade em imaginar como é que uma coisa finita pode ser infinita, eu vou tentar esclarecer isso. Vamos pensar nos números inteiros, tá? Ou seja, nada de vírgula, só o número inteiro. Inteiro, assim, ó. Tá? Esses números inteiros, eles são finitos? Os números inteiros, não. O conjunto dos números inteiros, sim. Como assim, Carbonão? Vamos lá. Você, dentro do conjunto dos números inteiros, você sabe que existe um conjunto maior. Esse conjunto maior, qual que é a definição de infinito? Aquilo que é tudo infinito. Não é só uma parte infinita. Não existe uma partezinha infinita. A infinitude, no conceito da palavra, da ideia, infinitude, é tudo infinito. Aí você vê lá, pô, tem número à vontade ali, mais um, mais dois, mais três, mais um monte de coisa. Mas tem um limite. É um limite finito, mas você tem uma combinação infinita desses números finitos. Você sabe que é finito porque entre o número 1 e o número 2 não existe intervalo. Mas você sabe que os números racionais e os números irracionais e os números reais tem ali um monte de número entre o número 1 e o número 2. Tem um monte de coisa ali. Ou seja, aquilo é finito. Esquece
o infinito mais para lá cartesiano. Foca só no intervalo entre 0 e 2. Você tem número 1, número 2. São dois números. Se a gente pegar esse recorte de números reais, tem infinitos. Mas de números inteiros, 0, 1 e 2, só tem 3. Né? Se contar o 0. Se não contar o 0, só tem 2. 1 e 2. Agora, se você acrescentar mais peças à brincadeira, aí isso começa a aumentar. É como se a matéria-prima fosse os símbolos dos números, o sistema de algarismos matemáticos, a base decimal matemática utilizada, colocando esses ingredientes e acrescentando mais símbolos para ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa! Aí você tem combinações infinitas desses ingredientes. Mas a quantidade de ingredientes é qual? São 10. De 0 a 9. 10 ingredientes só. É finito? É finito. Ah, mas e se eu pegar e contar mais do que 10? Você usou um sistema matemático para representar uma coisa finita e contável. O grande lance, meu jovem, quando a gente fala de número, é você entender algumas coisas. Primeiro, se estamos falando de coisas contáveis, estamos falando de coisas finitas. Uma hora a conta acaba. Agora, se estamos falando de conceitos abstratos matemáticos, como o conceito da infinitude, aí é muito mais filosofia do que matemática. É muito mais entendimento geométrico, é entendimento de abstração matemática do que de contar e de aritmética. Então, são 10 ingredientes que dá para você fazer combinações aí à vontade, incontáveis combinações. Legal. Essas combinações a gente pode podemos chamar de átomos? Sim, podemos chamar de átomos. Aí você tem o famoso hidrogênio da Silva. Átomo ali, o pioneiro. Ele tem, é o número 1. O hidrogênio tem lá um próton, um elétron, e se eu não me engano, acredito que tenha um nêutron também. Ou não, tanto faz. Ah, depende do isótopo. Pois é, cara. Então. Mas, enfim, varia. Tá? Pode ter nenhum nêutron, esquece nêutron. Pode ter um nêutron, pode ter dois nêutrons e por aí vai. Mas qual que é o grande barato do hidrogênio? Ele só tem um próton. Só um próton. Você tem uma bola, onde a gente costuma chamar de bola, então uma bola lá, e uma bola que não é uma bola normal, é uma bola, sabe, mordida, uma bola injuriada, é uma bola com carga elétrica, sabe, é uma bola que está rançosa. E você tem outra bola, que é uma bolinha minúscula perto daquela bola, mas com a mesma carga de mordidez e mesma carga de injuriação que o próton, só que é o oposto. Olha só, novamente a dualidade: espaço, tempo, tempo, espaço. Carga positiva, carga negativa elétrica. É lógico que se você pegar e olhar bem de pertinho, você vai ver que o próton, na verdade, ele não é uma coisa só. São três. E aí você tem quarks diferentes, em combinações diferentes, que gera aquela parada toda. Agora, o lance é você, de maneira conceitual, perceber que estamos falando de esferas. Estamos falando de organizações esféricas. E aí você tem um próton, aí você tem dois prótons, é o famigerado hélio. Aí você tem três prótons, 4, 5, 6. Tem limite? Não tem limite. Tanto é que os cientistas lá estão sintetizando elementos artificiais muito pesados, né? Você tinha lá enfim, você tinha lá um 177, 178, eles estão lá sintetizando, colocou mais uma bolinha lá, pronto, agora vamos dar o nome de sei lá o quê. E por aí vai. Então, não tem limite para isso. A criação, por mais que seja finita, não tem limite para você brincar com a criação, para você estruturar coisas novas na criação. Agora, saiba que você catou aquela bolinha aí
meteu ali na, naquela massa gigantesca de prótons, você tirou a bolinha de algum lugar. Você pegou emprestado de algum lugar. E aquela bola gigante, eventualmente, ela vai voltar, ela vai se dissolver, seja através de radiações, seja através da própria constituição do planeta, mas eventualmente ela vai, né? O castelinho de areia volta à caixa de areia em diferenciação na sopa cósmica. Então, o grande lance é o que você faz no intervalo que você tem de brincadeira no parquinho. O parquinho é o quê? É o espaço-tempo, é o seu corpo. O que você faz que é o grande barato. Caraca, Carbone, o que isso tem a ver com gravidade, meu? É o seguinte, meu jovem paulistano enfadonho. A gravidade, ela é uma consequência. Vou explicar melhor. Ela é uma consequência, tá? Aqui um exemplo ilustrativo para você, o aplicativo em cima do código-fonte. O código-fonte é o quê? Finitude. O que vai em cima do código-fonte? Qualquer forma, enfim, que você coloca aí. Vamos lá, vamos seguir aqui. Finitude, então, é o medalhista de ouro, tá? O que é finitude? É uma escolha. Sim ou não? Uma escolha. Ah, mas escolheram. Não, você faz parte dessa escolha também. Você pode, se você quiser, ficar no modo espectador para sempre. Mas eventualmente você vai ficar entediado. Você vai querer fazer alguma coisa. E aí você volta para o parquinho da finitude. Isso gera um fenômeno, uma afinidade. O nome desse fenômeno é uma afinidade. Eu tento dar um nome com base no meu repertório vocabulário. Então, de repente, você pensa em alguma coisa melhor do que esse megazord de termos que eu coloquei aqui. Existe um fenômeno que acontece por conta dessa escolha. Uma afinidade, uma ressonância e uma consequência. Tudo isso uma coisa só. Afinidade, ressonância, consequência. Do que? Da escolha. Então, uma escolha gera consequências. A escolha na forma esférica gera consequências. Vamos supor que a escolha foi feita assim: medalha de ouro, a esfera, medalha de prata, o tetraedro, medalha de bronze e o cubo aqui. E esse aqui nem não ganhou medalha nenhuma. Então, essa questão da afinidade, ressonância e consequência, olha só, você tem o átomo, uma esfera. O elétron, uma esferinha. Com base em esfera, temos corpos que não parecem esferas. Você consegue construir um cubo ou um tetraedro feito de esferas. Sim ou não? Se os átomos são esféricos, nem que a esfera seja o campo eletromagnético do átomo, mas ainda assim é uma esfera. Então, percebe que talvez nesse universo, vamos deixar assim por enquanto, a esfera foi a campeã, a melhor forma finita que poderia ter sido inventada, digamos assim. Então você tem uma distorção. Qual que é essa distorção? Você tem essa escolha que é específica e distinta de outras escolhas. A finitude é uma escolha distinta e diferente da infinitude. Na época só tinha essas duas coisas para escolher. Aí você tem a forma. Olha só, uma bola é distinta e diferente de um tetraedro, que é distinta e diferente de um cubo, e assim sucessivamente. Então, olha só, segue a linha de raciocínio. Você tem a escolha, você tem o exercício de inteligir. O exercício é uma habilidade, ela é treinável, ela é aperfeiçoável. E você tem uma força distinta e sinalizadora, que é resultado da própria finitude da forma. Vamos lá. Você tem uma força que é distinta. Como assim distinta? É uma força que você consegue, digamos assim, discernir de outra força. Você consegue discernir, você consegue ter essa noção. Tem uma força ali, o ímã na geladeira, você sente a força do ímã, tem uma força distinta ali. E sinalizadora. De que sentido? Ao redor do objeto, com forma definida. Essa força é resultado da própria finitude da forma. Porque é a tendência daquela forma
em voltar à sopa cósmica, digamos assim, à infinitude, e também uma consequência dupla da infinitude, que se desdobra na finitude e se coalesce ao redor dessa forma finita, por afinidade. E percebe que eu estou falando de forma, não precisa ser uma forma física, pode ser uma ideia. Qualquer coisa finita tende, é uma tendência, uma inclinação à integração à infinitude, como consequência e característica natural da condição de finitude. Você tem uma condição finita, você tende ao infinito. Por quê? Porque do infinito você veio. Todos viemos do infinito. Por quê? Porque é o parquinho do universo se originou do infinito, da inteligência infinita, que deu origem à energia infinita, que deu origem à matéria, e assim sucessivamente. Então, existe essa tendência, a tendência do regresso ao lar, digamos assim. E essa tendência, ela é dupla, ela é, digamos assim, ambivalente. Da mesma forma que existe uma tendência da forma em se integrar com o todo, também existe uma tendência das formas ao redor em se integrar com aquilo que está mais perto, ou mais afim, ou mais, digamos assim, ressonante com o caminho de volta ao todo. É por isso que existem, por exemplo, ligações atômicas feitas de átomos esféricos. Isso é uma consequência. Perceba que é uma explicação metafísica filosófica para um conceito físico. Você pode se concentrar só no efeito físico. Ah, mas a ponte de hidrogênio tem assim assado e tal. E você pode se preocupar também com a causa desse tipo de efeito. Qual que é a vantagem de você se preocupar com as causas? Você consegue aplicar as mesmas causas e efeitos diferentes em outros lugares. Lembrando que isso eventualmente vai chegar onde? No logos. Só que ainda estou falando de algo assim bem antes de logos. Olha só, um exemplo para ver se fica fácil de você entender. Eu sei que isso aqui é difícil para 99% das pessoas. 99% das pessoas vai achar isso aqui. Por isso que eu já avisei, nem precisa assistir. Agora, alguém vai pegar e falar assim: eu estou entendendo o que esse cara está falando. Para mim, isso é importante. Alguém, tá? Pelo menos uma pessoa. Se uma pessoa achar válido, relevante, importante, ótimo. Já valeu a pena ter gravado este vídeo aqui. Tá? Se nenhuma pessoa achar importante, não importa. Pelo menos eu achei. Bom, vamos lá. Você tem o efeito de acreção. E aí, eu vou tentar explicar um pouco melhor isso. Sabe quando você curte uma banda, um estilo musical, um time de futebol, ou um estilo de moda, de jogo, qualquer coisa, cara? Essa é um fenômeno que é consequência do quê? Da mesma premissa. A mesma coisa, é a acreção. Só que num contexto diferente. É um contexto um pouco mais, digamos assim, prático, mais perto do nosso dia a dia. Você tem uma pessoa que gosta de forró, por exemplo. E vamos supor que você também gosta de forró. Pô, cara, forró é muito legal, dançar forró, escutar forró e tal. Legal. É um estilo musical? Tem uma forma definida, um ritmo definido e diferente dos outros? Se você colocar metal melódico e forró, você vai ouvir um e o outro, você vai falar assim, não é a mesma coisa. Por quê? Porque são diferentes. Opa, são diferentes. Vamos supor que os caras usem os mesmos instrumentos para fazer músicas diferentes. Dá para fazer isso? Dá. Por quê? Porque é uma vantagem da finitude e dos arranjos diferentes e incontáveis dentro de um conjunto finito.
Você tem uma mesma percussão, pode gerar estilos diferentes musicais, dependendo do ritmo dessa percussão. Uma mesma melodia, uma mesma oitava de notas pode, juntamente com a percussão, gerar uma quantidade infinita, incontável, de músicas, que derivam do quê? Da mesma combinação primordial. Essa diferenciação, essa ramificação, imagina uma árvore que vai ramificando, você tem caminhos que acabam sendo mais atrativos para algumas pessoas e outros mais atrativos para outras pessoas. Você tem formas que são mais atrativas para umas pessoas e outras formas para outras pessoas. E qual que é o destino final? A integração à infinitude, só que com um bônus. A integração depois de você ter ralado e perceber as delícias e as mazelas de você estar finito e ser num contexto finito. Uma coisa é você ser o virgão da infinitude. Outra coisa é você ser o life ruler, gira de 2005, ou você ser o transante da finitude. Depois ir para a infinitude com essa bagagem de repertório e de experiência. Existe uma diferença muito grande nisso. É aquela coisa de, sabe quando falam que você só valoriza depois que você perde? Pois então, você perdeu o status de infinitude, viveu na finitude. Agora você eventualmente vai voltar ao status de infinitude, só que com bagagem, com experiência. O caminho que você vai utilizar para chegar até lá, eventualmente, será um caminho que vai conter o quê? Formas específicas. Formas de quê? De matéria? Não necessariamente. Formas de pensamento, de raciocínio, de moral. Formas de planetas, formas de sóis, formas de civilizações que habitam esses orbes, formas de raciocínios, formas de sentimentos, formas de qualquer coisa, cara. Formas. Essas formas, por serem formas finitas e definidas, elas acabam tendo essa característica de, digamos assim, afinidade, esse fenômeno magnético, entre aspas. Eu não tenho muito vocabulário para explicar isso. E também nem muita bagagem científica para explicar nos termos da ciência mainstream. Mas é basicamente isso. Então, assim, você que gosta de esferas, vai gostar de outros lugares que tem esferas. Você que é do tetraedro, você vai curtir onde tem a tetraedro. Você que é do forró, vai gostar de forró. Se você conhece um cara lá na Grécia que gosta de forró também, pô, já é alguma coisa em comum, já dá para vocês se entenderem. Mesmo que você nunca tenha visto o cara na vida. Se você encontrar um. Meu, se encontrar qualquer coisa, tá? Qualquer forma de vida inteligente, se encontrar uma ameba que dança forró, você vai gostar da amebinha, ah, olha lá, tá dançando forrozinho e tal, entende? Então, essa, essa circunstância, esse fenômeno de você buscar uma certa afinidade com aquilo que é decorrente da mesma escolha que você tomou, ou que você está inclinado a tomar, é a gravidade. Também chamada de lei da atração, aí descamba para o, né, pro marketing de massa. Mas assim, é um prelúdio da lei da atração? Sim. Mas é um aspecto físico da gravidade. Por quê? Escolhas afins tendem a se coalescer numa mesma região. Escolhas afins em que sentido? Escolhas com o mesmo sentido, a mesma orientação. Exemplo, na academia, só entra quem treina ou quem gosta do ambiente, mas geralmente quem treina. Então, só está na academia pessoas que treinam. Não importa a forma da pessoa, não importa se ela usa esteroide ou não, não importa se é homem, se é mulher, se é alienígena disfarçado, não importa. Se está na academia, está treinando, está lá por uma razão, uma colinearidade de propósito. Então, aquele ambiente é uma concentração gravitacional de pessoas colineares nesse sentido, nessa escolha. Bacana. E no forró, a mesma coisa. Você que detesta forró, chances são de que você nunca vai pisar num forró.
Ponto final. E quem pisa no forró é o quê? Quem tem essa tendência de escolha. Então, é uma consequência da escolha. Você escolheu, parabéns. Agora, chances são de você ficar mais perto de pessoas que também tenham feito essa escolha, de seres que tenham feito essa escolha, ou das consequências da matéria em se coalescer nesse tipo de escolha. E esse fenômeno a gente chama de gravidade. Existe o efeito magnético da acreção mental. Acreção mental. Você tem que é a acreção para começar, né? A acreção é o que faz da poeira cósmica virar uma estrela, por exemplo, ou um planetinha, tá? Então é aquilo que vai, é tipo um ralo, é um ralo no espaço sideral, onde ao invés de ir para a tubulação do ralo, vai para uma espécie de superímã que vai colando a poeirinha até virar uma bola gigante. É uma espécie de ímã. É um efeito magnético e, mais precisamente falando, eletromagnético de acreção. Agora, é uma acreção física isso, é uma acreção cósmica. Existe acreção mental? Sim, existe acreção mental. Raciocínios que são elaborados, imagina que um raciocínio é como se fosse um Lego. Você pega um pensamento, você coloca outro pensamento em cima daquele, outro, você vai elaborando um raciocínio. E aí, pessoas que têm o mesmo raciocínio ou parecidos tendem a ter mais afinidade do que outras. E aí você tem o que? As tribos, você tem os grupos sociais, você tem os complexos de memória social, você tem afinidades de ideias e por aí vai. Você tem fóruns, você tem canais no YouTube, playlists do Spotify, com o quê? Com pessoas com a mesma pegada. Você tem canais de desenvolvimento pessoal no YouTube. Por que as pessoas assinam aquele canal? Porque tem a ver com o efeito magnético, a acreção mental. Nossa, mas precisa uma palavra tão enfadonha para você descrever um conteúdo tão simples assim? Bom, sim. No contexto desse vídeo, sim. Para você entender onde eu vou chegar. Eu estou falando da primeira distorção da inteligência infinita, velho. Não dá para ficar falando em termos camponeses para se referir à inteligência infinita. Entendeu? Você tem que subir um pouquinho o nível, tá? É inteligência infinita, não é finita. Então, meu, você tem que pensar para tentar o quê? Fazer um retrato do que é. Um retrato que não vai ser perfeito, mas vai ser o que está tendo por enquanto. Afinidade social e de ideias, complexo de memória social. Lembra do módulo 4, complexo de memória social? Pois bem, isso se origina por quê? Porque as pessoas que estão naquela sociedade, de uma forma ou de outra, têm alguma coisa em comum que as levaram a gravitacionalmente coalescer para aquele lugar, a se reunir naquele lugar. Esse é o grande lance. E o efeito físico, a acreção cósmica, obviamente. Condensação de poeira cósmica, as nebulas, ou nebulae, em latim, em corpos celestes, estrelas e planetas. Primeira distorção da inteligência infinita. Olha só, você tem uma escolha. Por conta dessa escolha, todo mundo que escolheu a mesma coisa tende a ser mais afim, mais próximo de você. Aí você pode me perguntar assim, tá, mas e como é que tinha todo mundo? Só tinha uma pessoa antes? Mais de uma pessoa e tudo mais? Como é que aconteceu o fato de ter mais de uma consciência, digamos assim? A partir do momento da existência da finitude, também existe a existência de locais, ou loci, ou locus no plural, conscienciais diferentes e distintos uns dos outros. Imagina que uma bola dessa é como se fosse uma alma. Imagina que uma bola dessa é como se fosse uma alma. Uma alma que tem um foco perceptual, um foco mais preciso, mais focado em relação ao todo. É igual o exemplo da pele e do raspão na pele. A sua célula, o foco consciencial da célula, na relevância contextual, aquele raspadinho é muito mais importante do que para você. Então, você é como se fosse, entre muitas aspas, o todo. E a célula é uma parte. Agora, no contexto da inteligência infinita, perceba que, por ser infinito, você não é uma parte do todo, que se você sai,
o todo perde alguma coisa. Você desenvolveu além do estado anterior. Você cresceu além daquilo. Você pegou o código-fonte e você criou um software muito mais legal. Outro exemplo, um exemplo um pouquinho mais enfadoinho, mas que é mais condizente. Olha só, existia um jogo muito antigo, pré-histórico, cara, que tem a ver com esse contexto que eu tô falando aqui, chamado Half-Life. Lá de 1900 e bolinha, entendeu? 1998, por aí. Um jogo chamado Half-Life. É um jogo que tem a ver com ciência e jogo de tiro e aliens zumbis. Basicamente é isso. Existiu uma modificação que os caras fizeram. Os caras pegaram aquele jogo, a mesma, o mesmo motor gráfico do jogo e tudo mais, e eles pegaram e fizeram uma modificação daquele jogo. A estrutura básica foi a mesma. Eles fizeram uma modificação, colocaram aparências diferentes, algumas armas diferentes e tudo mais. Pegaram uma galerinha e falou assim: vocês vão ser contra-terroristas, vocês vão ser terroristas. E chamaram aquele jogo de Counter-Strike. Counter-Strike. Originalmente, Counter-Strike era uma modificação do jogo Half-Life. O jogo ficou tão famoso que depois virou um standalone. Virou um jogo em si só. Mas se você for lá fuçar na origem do jogo, é a mesma, é o Half-Life. Modificado virou Counter-Strike. Então, o pessoal se aglutinava em lan houses e precisava ter o Half, eles abriam Half-Life antes, na época do Counter-Strike 1.4, antigão, abria o Half-Life, clicava lá em mods, aí Counter-Strike selecionava, aí ele abria a telinha do Counter-Strike, aí você ia jogar. Depois, os caras foram aperfeiçoando, o bagulho virou um jogo em si só. É mais ou menos a mesma coisa com a sua consciência, a sua alma, o seu espírito. Você começou, meu, mesma coisa da sopa cósmica. O mesmo nível de sapiência da sopa cósmica. Mas aí você foi se desenvolvendo. Você foi tomando escolhas. Você foi decidindo caminhos para você diferentes do caminho da sopa cósmica. A sopa cósmica tá lá, cara. Já é tudo. Tá lá naquele TED infinito. Parte da sopa cósmica continua lá. Infinitamente naquele tédio, naquele marasmo. E nunca vai mudar. Você mudou. Você saiu da sopa cósmica. E aí você veio ver qual que é o rolê da parada. E tá lá, menininho bonitamente escolhendo, sofrendo, se divertindo, chorando, rindo, enfim, vivendo a vida. E as suas escolhas te trouxeram até aqui, até esse momento agora. E as suas escolhas podem ditar o seu destino. É por isso que é importante entender por que existe a escolha, por que existe esse processo de você escolher. Tá fazendo sentido para você? E as escolhas que você faz, e as outras incontáveis almas podem fazer também, tendem a te levar mais perto delas. As escolhas que você faz te levam mais perto de pessoas colineares. Por que colinear? Você tem linear, imagina uma linha num sentido. O que é o co? Imagina de colaboração, de cooperação, ou seja, todo mundo colaborando no mesmo sentido. Colinear é o quê? Uma linha colaborando com a outra, que forma uma corda, por exemplo. Você tem uma corda de juta, várias linhazinhas mínimas. Se você desfiar a corda, você vai ver que ela é feita de várias linhas. E aí você junta elas, forma uma corda aguenta mais potente. Colinearidade. Isso é uma consequência da gravidade, do efeito gravitacional, espiritual, físico. E aí, só para contextualizar na questão de ganhar dinheiro, pense em como você pode servir o próximo. Quanto mais você tiver investindo energia nisso, mais você vai tender a se aproximar de pessoas com a mesma cabeça que você, que também queiram servir, que também queiram enriquecer. Costuma-se falar que as pessoas têm lá o top 1%, digamos assim. É uma gíria em inglês que quer dizer assim, é o topo da pirâmide. Lá é só o High Society, só os granfinos, só as gírias enfadonhas, só aqueles protocolos de burguês e aquelas coisas assim de salão, de festa de toda pompa, aquela coisa assim enfadonha. Aqueles caras lá, eles têm muita grana, sabe? Eles têm toda aquela pompa, enfim,
aquela frescurada toda de caras que, sabe, tem muito status social, aquela coisa toda. Enfim, caras daquele calibre, digamos assim, daquele nível, tendem a ficar juntos com outros caras daquele nível. Coloca um cara daquele nível, coloca lá no meio de um baile funk. Coloca no meio de um baile funk um cara daquele. Um cara que só come caviar e bebe champanhe, aquelas coisas, né, de granfino e tals. Caras que na high society, que dão entrevista lá pros tabloides e tal. Coloca no meio de um baile funk. Vamos ver o cara. Meu, não combina com o ambiente, entende? Água e óleo. E o contrário, faz o contrário também. Pega um integrante do baile funk, coloca na High Society. Chances são de que o integrante do baile funk, acho que se dá melhor do que o contrário. Mas enfim. Então, são ambientes diferentes. São gírias diferentes, são linguagens diferentes, são aparências diferentes, são roupas diferentes, tudo é diferente entre um grupo e outro. Isso é uma consequência natural da vida. Ah, mas todo mundo tem que ser a mesma coisa. Errado. É uma consequência natural. Lembra do exemplo dos clones lá no busão? Clones no busão é uma coisa trivial. Todo dia você pega um busão, tá cheio de clone lá, no exemplo que eu dei. Então, brincadeiras à parte, você imagina que você tem um monte de clone igual, idêntico, no mesmo busão. Cada clone vai ter um ponto de vista diferente da vida. Por quê? Para começar, eles têm uma imagem em primeira pessoa diferente do mundo, mesmo que sejam clones. Ao longo do tempo, pela própria teoria do caos, esses clones eles vão ficar radicalmente diferentes entre si em termos de escolhas, de aptidões, de tudo. Radicalmente diferentes entre si. Por quê? Porque variações mínimas ao longo do tempo resultam em variações absurdas e incalculáveis por conta desse tipo de oscilação de variabilidade, cuja origem é o quê? O ponto de vista de cada um. Então, é uma consequência natural as pessoas se aglutinarem em locais onde elas se sentem mais confortáveis. E aí é que entra o lance de você usar a imaginação para enriquecer. O seu nível, se você é a pessoa mais inteligente do seu grupo, você precisa de um grupo novo. Pô, Carbone, você é a pessoa mais inteligente do seu grupo? Não. Mas nossa, longe, longe ainda. Longe de ser. Pô, meu, caramba e tal. É, lógico, tem que encontrar um grupo que tenha pessoas mais inteligentes que você. Inteligência não é só você falar palavras difíceis e usar a filosofia. Inteligência tem várias ramificações. Então, escolha o tipo de inteligência que você quer desenvolver. E aí, voltamos agora ao conceito mais prático. O conceito de você quer enriquecer? Então, entenda que para você enriquecer, você vai fazer isso muito mais rápido se você se juntar a pessoas que tenham mais o seu estilo ou pessoas que já estão onde você quer chegar. O que você acha que vai te ajudar? Você está naquele nível básico. Meu, para você crescer, é muito mais rápido e fácil se você encontrar um grupo de pessoas que já estão onde você quer chegar. Elas vão acabar te puxando, ao invés de você ter que empurrar o seu grupo para baixo para você se elevar, entendeu? Isso é uma consequência do quê? Da gravidade. É um fenômeno de acreção mental e cósmica e física. Então, mas e a fórmula? Que se dane a fórmula, não interessa a fórmula. O que interessa são as consequências práticas disso. Você entende? Então, assim, por isso que a filosofia e a matemática abstrata nesse sentido são importantes. Quanto melhor você entende as aplicações disso no seu dia a dia, melhor você muda o seu processo decisório, a sua gestão da sua energia. Melhor você pode investir a sua energia. Ah, não sabe a fórmula? Contrata alguém que calcula para você. Pronto. Você ter essa meta habilidade, você ter essa capacidade
de você saber por onde e como e por que decidir o que você decide e com quem você se associa, é muito melhor do que você ter uma resposta específica a um problema específico. Entende? Se você tem problemas gerais e diretrizes gerais, você estará muito mais bem municiado numa ampla gama maior de possibilidades do que está limitado a, por exemplo, um problema matemático enfadonho de terceiro grau, cuja derivativa dá aquele número e aquelas letras lá. Pronto, é aquilo, pronto. E daí? E no mundo real? Se você entende o conceito antes de entender como calcula, você estará muito mais bem preparado do que se você entende como calcula primeiro, para depois você entender o conceito. Comece do todo e vá até a parte. É mais fácil do que você extrapolar da parte até o todo e fazer conjecturas errôneas. Se você tem a parte, até porque, para você, só pegando a tangente matemática, para você derivar de uma integral, é mais fácil do que você integrar de uma derivada. A margem de erro para você integrar de uma derivada é muito maior do que você derivar de uma integral. Faz sentido? Claro que faz, é óbvio que faz. Porque do todo até a parte é só você cortar um pouquinho. Tirou uma rebarba. Da parte para o todo, o que você faz? Entende? Você vai especular qual era a área do todo e ainda assim é uma especulação limitada. Agora, é muito mais fácil você tosar a parte certinha. Para você tirar uma rebarba, por exemplo, do todo até a parte. É mais fácil, outro exemplo, é mais fácil você cortar um cabelo para deixar num corte específico do que você esperar o cabelo crescer, que seria da derivativa até integral. É mais fácil você cortar um arbusto para ter uma forma, ou você esculpir um pedaço de mármore para ter uma forma, do que você querer que aquela parte cresça, entende? Então, é muito mais fácil você ir do todo até a parte do que da parte até o todo. Portanto, entenda como funciona o todo e depois você vai vendo os particulares, os pormenores, as derivativas, os detalhes, beleza? Gravidade, em termos geral, é isso. Aí o cálculo da gravidade. Que se dane o cálculo. Depois você vê isso. Entende primeiro a origem da gravidade. Aí é importante. O cálculo depende de um monte de variável que mudou alguma variável, cagou todo o cálculo. Aqui no planeta Terra, você aprende na escolinha que nível do mar arredondando dá 10 metros por segundo ao quadrado de aceleração gravitacional. Tá bom. Aí, e na Lua? Aí é diferente. Então. Aí ferrou, né? Agora, se você entende o conceito além do cálculo, o conceito é o mesmo, aplicado em qualquer área que for. Esse conceito de acreção gravitacional. Você também pode pensar que, pô, mas isso também não é lá muito complexo. Isso é simples. Então, mas eu estou explicando a origem disso. É óbvio que você, andando com uma turma, você acaba pegando trejeitos da turma e tudo mais, e aquilo acaba fazendo parte da sua vida. Mas você sabe qual que é a origem daquilo? Quando você entende a origem daquilo, você consegue entender todas as derivativas daquela origem. Outra coisa é que isso é um efeito mental e tende à infinitude. Existe um movimento de toda a constituição finita de ir até a infinitude, de se integrar à infinitude. É por isso que, de maneira geral, existem pessoas que falam que o macho tende à fêmea e a fêmea tende ao macho, no sentido de que, segundo algumas pessoas, os dois formariam um inteiro, tá? O que sabemos hoje que é uma mentira, né? Os dois são inteiros, independentemente de estarem juntos ou não. Agora, existe um certo encaixe, e esse encaixe, ele pressupõe uma certa configuração diferente do estado não encaixado, digamos assim. E essa configuração fez sucesso. Até porque, para ter 8 bilhões de pessoas no planeta, é porque fez sucesso. Né? Se fosse algo que fosse sem graça, não teria sido assim tão frutífera a reprodução da espécie. Então, existe algo nesses momentos de integração
que presta atenção, que tende à infinitude. Presta atenção nisso, que tenta guardar na memória não apenas a sensação física no corpo, mas a sensação espiritual. Sensação no espírito. O espírito supersede o corpo. O espírito vai além do corpo. O corpo é um instrumento do espírito. Da mesma forma que o corpo é um instrumento da mente. E a mente é um instrumento do espírito também. Então, parte do que falamos aqui tem a ver com mente, o funcionamento da mente, que para alguns é o limite de evolução. Para alguns, a mente é tudo o que existe, é uma mentira, a mente não é tudo o que existe. O espírito é tudo o que existe, e considerando o espírito não como a ferramenta que processa os dados e toma decisões, mas todo o histórico de decisões tomado, todo o histórico de consciência e de fator de ancoragem de consciência à matéria, que isso vai além da mente. Bom, enfim, por esse vídeo tá bacaninha por enquanto, tá? Novamente, eu repito, se você assistiu isso daqui de curioso, provavelmente ainda não ficou claro, mas não se preocupa. Não vai fazer muita diferença você entender isso ou não. Repito, estou gravando isso daqui para deixar eternizado como algo profundo, denso de conteúdo e importante. Mas é uma coisa mais avançada, legal? Tanto é que o nível é quinta essência. E por enquanto é só. Vejo você no próximo vídeo, onde a gente vai continuar falando sobre essas distorções enfadonhas da criação, beleza? Até o próximo vídeo!